No episódio anterior de Desvendando o Estripador, fomos capazes de observar como Jack escolhia suas vítimas, as mulheres de Londres, em que momento da noite ele pegava elas, como que ele degolava e o principal, quais foram as vítimas consideradas as 5 canônicas. Mas para entender quais pistas ele deixou, que nos levam a tentar descobrir quem é Jack Estripador ainda hoje, para descobrir isso, você precisa assistir esse episódio até o final. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no caso de Jack the Ripper, ou Jack o Estripador. Muitas pessoas falam sobre esse caso, ele já foi retratado inúmeras vezes em filmes, seriados, livros e até mesmo em histórias em quadrinhos. Acontece que o principal ponto de toda essa história até hoje continua sem solução e ninguém nunca conseguiu falar de forma definitiva. Quem teria sido Jack, o Estripador? Quem era esse assassino cruel? Eu, na condição de perito e investigador, fui até Londres, onde ocorreram todos esses crimes há mais de 100 anos atrás. Conheci a subcultura do Jack the Ripper na Inglaterra, fiz o tour, segui os passos do Estripador, andei nos locais do crime, onde as vítimas morreram. Nessas viagens também adquiri alguns documentos para estudo pessoal, como as réplicas das matérias, dos elementos do caso. Conversei também com um dos maiores autores e mais respeitados no meio da Ripperology e hoje quero dar aqui, na minha opinião, quem eu creio que seja, tenha sido Jack o Estripador. Vamos entender então? Bora! Durante todo o processo foram feitas inúmeras investigações. A polícia recebia várias pistas, muitas delas não davam em nada, algumas inclusive eram até mesmo trote, mas algumas coisas realmente eram vistas como pistas genuínas de Jack Estripador. Vamos dar uma olhada no que era isso. Primeiro, o golpe, a assinatura dele, que era degolar as vítimas e colocar as tripas delas para fora. Segundo, a força de Jack. Ele era alguém nitidamente com muita força física. Alguns golpes dele chegavam até mesmo a quebrar o pescoço das suas vítimas. Era também observado nos relatórios policiais a destreza em cortes, conhecimentos anatômicos e os cortes feitos pelo assassino eram geralmente em locais muito precisos. O chapéu. Muitas pessoas sempre falaram do chapéu, A mídia sempre colocou aquela famosa cartola até hoje, mas conversando com alguns estudiosos não é bem isso que eles falam. Você pega ali os relatórios das vítimas e inclusive cruza com o que era visto naquela época nas tendências de realmente moda na periferia. O chapéu de Jack Estripador não era um chapéu tão alto, como uma cartola, sendo um chapéu um pouco mais baixo e de tecido, um tecido um pouco mais mole e não algo tão rígido quanto uma cartola. E por último, a carta enviada por Jack Estripador para a imprensa. No título da carta podia se ler o seguinte: From Hell, traduzindo, do inferno. Inclusive, eu tenho uma réplica dessa carta. Quando eu estava lá em Londres, uma das várias coisas que eu pude adquirir foi um pacote com réplicas de elementos do crime. Eu separei algumas pistas para mostrar para vocês aqui, para a gente poder entender um pouco mais sobre como era o modus operandi do Estripador. Vamos lá. Essa aqui é uma cópia da carta de Jack Estripador. Acontece que basicamente nessa carta que foi enviada, Jack dizia então para as polícias que ele ia matar cada vez mais. Ele dizia que tinha como se fosse uma energia demoníaca, algo como um pacto demoníaco, e colocava ali dizendo que ia matar cada vez mais pessoas. Inclusive falava quando ele ia matar: vou matar mais uma pessoa amanhã. A carta enviada por Jack o Estripador dizia o seguinte: Sr. Lusk, Senhor, eu envio para você a metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o senhor. O outro pedaço eu fritei e comi, e estava muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que o tirou se esperar um pouco mais. Assinado, pegue-me quando puder, Sr. Lusk. Vale lembrar que essa carta foi recebida por George Lusk. Na época, era o chefe do comitê de vigilância criado pelos moradores de Whitechapel que visavam descobrir e capturar Jack o Estripador.
A carta foi inclusive acompanhada por um pedaço de um rim humano. Isso inclusive foi visto muitos anos depois como uma característica, uma marca registrada de assassinos em série com transtorno de personalidade. Muitos deles têm a tendência a criar uma sensação de superioridade em relação à polícia e basicamente querer que a polícia participe de um jogo de gato e rato com eles. Bom, o que mais que a gente consegue encontrar por aqui? Eu tenho também alguns dos reports da época, né? O que era falado pela polícia, né? Então a gente tem aqui, como eu estou mostrando para vocês na câmera, uma parte do arquivo confidencial da investigação, que era ali do Jack Estripador. Nesses artigos, vários policiais, vários investigadores da Scotland Yard davam a sua opinião sobre quem eles achavam que seria ou a próxima vítima, ou onde eles achavam que iria ocorrer o próximo crime, ou até mesmo quem eles julgavam que seria o assassino. Por conta desse tipo de coisa, desse tipo de conversa que a polícia tinha, né, as investigações seguiram por várias linhas diferentes, tendo vários suspeitos. Isso inclusive mostrava a grande dificuldade de chegar até o assassino. Aqui eu tenho uma lista dos principais suspeitos do caso. Essa lista foi revisada e é atualizada pela Scotland Yard. O primeiro deles, Sir William White Gould. Acontece que Sir William White Gould era um médico da Rainha Vitória. Ele acabou se tornando um dos principais suspeitos por conta de ter uma suposta associação com a maçonaria. Naquela época a maçonaria era vista como uma seita satânica, então esse era um dos principais motivos. Ele era visto algumas vezes em Whitechapel, era um membro da maçonaria, então achavam que as mortes tinham um simbolismo religioso, como se fosse uma espécie de ritual. Francis Trumbolte. Francis Trumbolte era um médico norte-americano que se mudou para a Inglaterra e teria então sido preso em 1888 por comportamento indecente. Foi inclusive dito por alguns de seus amigos mais próximos que na sua casa, Francis Trumbolte tinha um arsenal pessoal de órgãos em conserva, dentre eles alguns úteros que ele mantinha guardado. Foi revelado também pelos amigos mais próximos de Trumbolte que ele tinha ódio de prostitutas, dizendo que elas mereciam pagar pelo que faziam. Entretanto, esses suspeitos que eu citei nunca foram confirmados, né, de forma cabal, como sendo Jack o Estripador. Fora esses suspeitos, né, a gente tem uma lista bem interessante. Lewis Carroll, o autor do livro Alice no País das Maravilhas, era também um dos suspeitos na época de ser Jack o Estripador. Segundo alguns outros autores, alguns pesquisadores, como por exemplo Richard Wallace, em suas obras, né, em seus livros, Lewis Carroll deixava alguns anagramas separados em alguns dos capítulos, que seria ali uma forma dele estar confessando seus crimes. Isso nunca foi comprovado, nunca foi obtida uma prova cabal colocando Lewis Carroll nas cenas do crime, mas é uma suspeita muito curiosa. O que nos leva também para uma outra suspeita muito chamativa. Era a do príncipe Albert Victor, filho da rainha Vitória na época. Uma operação realizada pela polícia britânica em Londres no ano de 1889, na rua Cleveland, revelou um bordel de rapazes. Na época, todo e qualquer ato sexual entre homens era ilegal, podendo render até 2 anos de cadeia com trabalhos pesados, além de má fama e o ostracismo do período. O caso em específico deflagrou outros diversos membros da alta sociedade britânica, e rumores começaram a se espalhar de que um nome na família real estaria entre a infame lista de frequentadores daquele bordel. De imediato, o príncipe Albert Victor passou a ser alvo dos boatos. A teoria dele ser o Jack veio da seguinte forma: numa dessas noites de prazer, ele teria contraído sífilis, que teria atingido seu cérebro, deixando-o desequilibrado. Então, ele passou a matar prostitutas. Segundo as teorias, o motivo seria vingança contra aquela que havia transmitido a doença. Mas foi confirmado, na época mesmo, que ele não estava no país nos dias dos crimes. Um outro suspeito que nos chamou muita atenção foi uma mulher. Essa foi uma teoria por muito tempo sustentada, que recentemente apenas foi contrariada. Mas vamos entender aqui qual que é essa teoria. A história é a seguinte: Phoebe e Frank Hogg eram casados, porém Frank tinha uma amante, Mary Piercy. Tudo ia muito bem para Mary, né? Tudo bem, ela aceitava ficar com Frank, até ela descobrir que a esposa de Frank estava grávida e próxima de ter o bebê. Foi então que ela decidiu agir. Certo dia, Mary Piercy pagou a um garoto para convidar Phoebe e seu bebê, já nascido na época, para tomar um chá da tarde em sua casa. A visita aconteceu no dia 24 de outubro de 1890. Durante o encontro, barulhos estranhos e gritos foram escutados por vizinhos, mas nada foi feito a respeito. Mais tarde, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma pilha de lixo juntamente com um bebê morto. O crânio havia sido esmagado e a cabeça estava praticamente desmembrada do resto do tronco, revelando um brutal homicídio. A polícia conseguiu associar o cadáver ao desaparecimento de Phoebe, e os pontos foram se ligando rapidamente. Assim, eles logo se deslocaram para a casa de Mary,
o local do fatídico crime, para revistá-la. Mary foi encontrada com diversas manchas de sangue que se distribuíam pelas paredes, aventais, teto e até mesmo uma faca de trincar. Tentou dissimular a versão das autoridades, afirmando que estava tendo problemas com ratos em sua residência, mas ainda assim a desculpa não convenceu e Mary foi acusada de assassinato. Durante todo o processo de incriminação, ela sempre alegou ser inocente. A britânica foi enforcada em 23 de dezembro de 1890 pelo assassinato de Phoebe e seu filho. As teorias diziam que Mary poderia muito bem ser uma das assassinas, principalmente por estar em contato com muitas das mulheres na época ali no bairro, ser uma pessoa que conseguia se camuflar facilmente, uma vez que a maioria das reportagens e a mídia inclusive divulgava Jack, o estripador, como sendo um homem, e pelo modus operandi com que Mary teria matado Phoebe e seu filho. Eram golpes muito fortes, muito brutais e com muita precisão anatômica. Mas obviamente essa teoria não deu em nada, nunca conseguiram colocar ela nos locais do crime e ela muito menos deu alguma confissão ou foi obtida alguma prova sobre isso. Um outro ponto curioso é a arma utilizada pelo Jack. Muitas pessoas durante muito tempo disseram que seria uma mega faca gigante, como se fosse uma faca de açougueiro, mas as pesquisas ali, vendo a profundidade dos cortes e até mesmo a destreza com que eram feitos os cortes, tornam difícil de acreditar que seria uma faca muito grande. A conclusão dos pesquisadores, então, é que seria uma faca de mais ou menos 6 inch, traduzindo cerca de 15 centímetros, não seria uma faca muito grande, mais ou menos desse tamanho aqui. O nosso último suspeito, então, seria Sir Aaron Kosminski. Aaron Kosminski era um judeu e também polonês que tinha ido para a Inglaterra, como eu falei, mais uma das pessoas que tentava a sorte, tentando ali trabalhar, ganhar sua vida. Aaron então abriu um barbershop, ele era barbeiro, o que já revelaria o manuseio com lâminas pequenas, como por exemplo uma pocket knife. Várias situações ali estavam correlacionadas com Aaron Kosminski. Uma delas, por exemplo, era o fato dele relatar ter ódio de mulheres com muita frequência. Aaron foi diagnosticado como esquizofrênico, isso também era um outro ponto que nós já vamos abordar, mas o fato é que ele vivia entrando e saindo do hospital psiquiátrico. Poderia ser até uma possível explicação do porquê que Jack o Estripador nunca era visto nas ruas e nem nas casas próximas aos locais do crime, e se por acaso ele estivesse dentro de um quarto num hospital psiquiátrico. Fomos capazes de entender que Jack, o Estripador, deixou inúmeras pistas. Vimos, por exemplo, o tamanho da sua faca, que era muito menor do que aquela imaginada em livros e histórias de ficção. Entendemos os principais suspeitos, mas uma linha de investigação muito recente, inclusive com traços de DNA, foi capaz de chegar a uma conclusão de quem seria Jack o Estripador. A decisão final, o meu palpite de quem foi esse assassino, você vê no próximo e último episódio da série. Nosso vídeo vai ficando por aqui, porém continua no próximo episódio. Se você já quiser entender mais da mente assassina, quem foi Jack o Estripador, já se inscreve no canal agora para não perder o próximo vídeo. Curte e compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo episódio.